O médico Luiz Antônio Garnica cancelou o nome da ex-amante das visitas que ele recebe no CDP de Serra Azul. A gente conversa com a Bruna Romão sobre isso, porque o suspeito de matar a mulher, a professora Larissa Rodrigues, envenenada com um chumbinho, foi quem tomou essa decisão, Bruna? Boa noite. Isso mesmo, Guilherme, boa noite para você e para você também que está me acompanhando. A informação que eu tenho no momento é que a única pessoa que está fazendo visita para o Luiz na penitenciária 3 de Serra Azul é o pai, o Antônio Garnica. E agora então vem essa decisão que seria por parte do Luiz, dizendo que a amante não pode fazer visitas. Isso até a gente precisa entender melhor o porquê dessa decisão tão rápida, porque o que se pensava nos últimos tempos, até por entrevistas que foram dadas, é de que havia um interesse de ambas as partes pela visita. A própria Letícia chegou a fazer um documento não oficial, mas um documento onde ela colocava, onde ela manifestava esse desejo de visitar o Luiz Antônio Garnica. Então, por diversas vezes nós falamos sobre isso, até me lembro de uma situação também onde o advogado da Letícia disse que eles tinham uma união estável, que eles tinham um relacionamento eles tiveram um relacionamento por mais de um ano, ali cerca de 1 ano e meio. Então a gente tinha essa informação de que ela queria visitar, de que ela queria alegar essa união estável. Mas o que aconteceu? Teve uma audiência onde ela foi ouvida e nessa audiência ela chegou a dizer que não tinha união estável. Ela acabou entrando em contradição, até a polícia está investigando ainda se houve falsidade ideológica, então teve esse interesse por parte dela. E agora a gente sabe, então, a notícia é que ela não pode fazer visita. O que a gente tem é um depoimento dela que foi dado recentemente e curioso, onde ela diz nesse depoimento é de que o Luiz Antônio Garnica tanto gostava dela quanto da esposa Larissa, que foi morta envenenada com um chumbinho. E a própria Letícia disse que entendia o lado dele porque ela amava o Luiz também, assim como o amante dela. A amante também tinha um outro relacionamento. E ela também fala, nesse depoimento, do documento que ela enviou, que é um documento que não tinha base legal, um documento da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, mas onde ela dizia que queria fazer essa visita. Vamos ver, então, o que ela disse em detalhes. Ele não ia se separar, ele não queria se separar. Isso está bem esclarecido nas mensagens com ele. Mas por que ele não queria se separar? Porque ele não queria, ele gostava dela, mas ele gostava de mim também, ele gostava dela, ele estava... Gostava das duas ao mesmo tempo? Gostava, mas eu também gostava do meu ex. Eu entendo a situação dele, porque eu também gostava do meu ex. Ao mesmo tempo que gostava do Luiz? Sim, só que a gente teve um relacionamento intenso. Falaram que eu fiz uma união estável. Eu não fiz uma união estável, eu não fiz um casamento. Eu fiz apenas um papel para fazer visita. Eu não tenho compromisso nenhum com ele em relação a isso. Tá, mas esse papel é só se declarar que está tendo uma união estável com ele? Não, declara que eu estava tendo um relacionamento com ele, não é um casamento, é um papel particular. Lembrando, gente, que a Letícia ela é apenas uma testemunha, ainda não é uma investigada pela polícia, mas é interessante colocar que ela estava em momentos cruciais, momentos importantes de todo o caso que aconteceu com a professora Larissa Rodrigues. Ela estava com o Luiz na noite em que a professora morreu, esteve também no apartamento logo depois, em diversos momentos, em mensagens, na morte da Natália Garnica também, na irmã do Luiz, ela trocava mensagens também com o amante por celular, então ela está em diversos momentos, mas ela é apenas uma testemunha. Quanto ao Luiz, ele nega a participação neste crime e diz que quem cometeu o crime foi a mãe, mas a mãe também diz que os dois devem lutar porque eles estariam sendo injustiçados. Guilherme, eu volto com você. O Gustavo Batista chega com mais informações sobre essa outra história que a Elizabeth prestou um depoimento. E aí ela teria contado, Gustavo, a amigos e amigas de casa, que ela teria dado um remédio para essa amiga contra a gripe. Mas a polícia ainda tem dúvidas sobre essa história e o Gustavo agora tem mais detalhes desse novo depoimento. Gustavo. Valentim, este caso aí aconteceu no final do ano passado, inclusive nós
trouxemos esta ocorrência, né, esse terceiro indiciamento da Elizabeth Arrabaça, e aí o que aconteceu agora de novidade? Nós tivemos acesso a este depoimento da Elizabeth Arrabaça, né, quando ela foi ouvida pela Polícia Civil, né, aposentada. Ela contou um pouco aí sobre a relação dela com a Neuza Maria Costa de Andrade, e segundo a acusação por parte da Polícia Civil, a Neuza passou mal depois de tomar um remédio dado então pela amiga na época, né, Elizabeth. Esse caso aconteceu na cidade de Pontal. A gente vai ouvir agora um trecho onde ela confirma ter entregue aí esse medicamento para a amiga. Vamos ver. Ela era muito amiga minha, tivemos salão junto, sempre fomos muitas amigas. Fazia parte de grupo de voluntária da Santa Casa, voluntária do asilo. Nós tínhamos uma turma de aniversário de umas 10 mulheres que cada uma fazia. E ela sempre frequentou minha casa também. Ela até ia na piscina. Ela tinha liberdade para ir na minha casa, assim, não precisava nem avisar, sabe? Porque nós sempre fomos muito amigas. E a única coisa que aconteceu foi que um dia que eu encontrei ela, eu tinha comentado que eu ia vender um colar. E aí, mas não era para ela que eu ia oferecer, era para outra pessoa. Aí ela falou, não, deixa eu ver. Aí eu, como ela sempre foi de confiança também, né, nós sempre, nunca tivemos nenhuma desentendimento, sempre nos demos muito bem mesmo. E aí ela falou, deixa eu levar para mim resolver então, para minha casa, mas eu não morava mais em Pontal, porque já faz 14 anos que eu moro em Ribeirão Preto. Eu tinha ido lá para visitar minhas famílias, né, que eu até ia oferecer para uma prima minha. Aí eu deixei ela levar. Ela falou, pois eu te ligo. Aí daí uns 2, 3 dias ela me ligou e falou, não vou ter interesse não. Se você quiser passar aqui para pegar, pode vir. Aí eu acabei indo um dia que deu certo e falei, aí eu já aproveito e passo lá na outra que eu tinha intenção de oferecer até para uma outra senhora, que é até perto, porque ela tinha um bar, né? Aí calhou de eu ir na farmácia, na esquina, comprei um Benegripe, porque eu estava meio resfriada, com dor de cabeça, e o bar dela é do lado. Então, calhou do que eu saí da farmácia, ela saiu do bar assim, e disse que ia no 40 pegar uma panela. Aí eu falei assim, então, eu aproveitei para vir buscar, Neuza, o colar. Aí ela falou assim, então vamos, você já me leva ali, separa ali, eu pego essa panela. Não sei se era uma panela, um tacho, que era virando a esquina só. Ela pegou, aí eu fui na casa dela, aí eu tinha pego esse Benegripe na farmácia e eu já rasguei ele para mim tomar. Aí ela falou assim, o que é isso? Falei, Benegripe, eu tô com dor de cabeça, tô meio resfriada. Ai, também, me dá um que eu vou tomar, ela fez. Eu dei para ela, rasguei até 2 assim, ó. E dei para ela, tomei. Ela falou, posso tomar um pouquinho da sua água? Eu falei, pode. Mas cor também não lembro, era Benegripe. E rasguei 2, falei, guarda um para mais tarde, se você quiser tomar, porque nós sempre foi muito amiga. E aí eu passou lá, pegou esse negócio dessa loja, era perto, desci 3 quarteirão, já era a casa dela. E aí ela desceu, ela falou, você quer descer? Eu falei, não, eu aguardo aqui. Ela foi lá, buscou, trouxe, me entregou ali no carro. Ela falou, agora no momento eu não vou ficar não, até gostei muito, achei muito bonito, mas agora vou deixar. Falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí eu fui embora e ela ficou lá na casa dela.
Esse caso aí aconteceu há 7 anos na cidade de Pontal, não foi aqui em Ribeirão Preto. E durante esse inquérito, várias testemunhas foram ouvidas, incluindo a própria vítima e familiares dela. Com o fim das investigações, o material ele foi encaminhado então para a Justiça e o Ministério Público, a informação que nós temos, ainda não decidiu se vai denunciar a Elizabeth por mais esse crime, né? E a Elizabeth, ela também falou aí durante esse depoimento sobre como ela reagiu depois desse episódio no ano de 2017. Vamos ver. Depois de uns dias que o filho dela conversou comigo e perguntou que remédio que ela tinha tomado. Não sei se ela estava internada ou não. Só falou que ela não tinha sentido bem. Aí eu falei para ele que era Benegripe, né? Ele falou, então o médico falou que tem pessoas que não podem tomar esse remédio. O filho dela, o Elcio Guiotto, Elcinho, falou para mim. E eu falei, nossa, nem eu quero tomar mais então. É bom a gente reforçar, né, que esse não é o fim das histórias envolvendo Elizabeth Rabassa. Existe, inclusive, um 4º inquérito sendo investigado pela polícia. E o delegado, o Dr. Fernando Bravo, que está à frente das investigações aqui em Ribeirão Preto, disse que, embora não haja a comprovação de envenenamento por chumbinho, existem elementos suficientes para embasar o indiciamento. Vamos ver. O fato ali que nós temos, todo indicativo nas 3 investigações que indicam para a Polícia Civil que foi envenenamento. Nos outros 2 casos, que retira material biológico das vítimas, isso é encaminhado para fazer os exames e aí você consegue a comprovação. No caso dessa amiga dela, o fato já tinha ocorrido há muito tempo. Nós não conseguimos pegar esse material, né? Então, o que a gente consegue comprovar são com as outras provas. E aí, no caso, a gente pediu toda a ficha clínica dela de atendimento, desde o dia de internação até a alta, e isso daí foi encaminhado para o IML. Foi submetido a um médico legista e o médico concluiu que os sinais seriam semelhantes ao do envenenamento. Vamos relembrar um pouco a respeito dos casos envolvendo Elizabeth Rabassa, né? A aposentada, ela também responde pelo homicídio da nora, a Larissa Rodrigues, de 37 anos, e da própria filha, a Natália Garnica, de 42. Os laudos nesses outros 2 casos aí confirmaram a presença de chumbinho nos corpos das vítimas. Os crimes teriam sido motivados por dinheiro, segundo as investigações. O indiciamento pela tentativa de homicídio contra a Neuza, que nós mostramos agora, portanto, é o 3º e pode não ser o último. A morte de Elide Guide, de 80 anos, também lá de Pontal, que cobrava Elizabeth por uma dívida 9 anos atrás, também é investigado. Após o encontro com a aposentada, a vítima foi encontrada morta. Uma prima de Elizabeth, ouvida pela polícia, disse que a aposentada foi até a casa da mulher quando soube da morte para mexer lá no fogão, onde havia uma caderneta com anotações sobre os empréstimos que a Elide fazia, e o caso continua, claro, sendo investigado pela polícia. A Elizabeth Rabassa, de 68 anos, está presa lá em Tremembé, e o filho dela, o Luiz Garnica, que teria participado da morte da então esposa Larissa, está na penitenciária de Serra Azul. Os 2 vão a júri popular acusados pelos homicídio da professora, mas a data ainda não foi marcada. A expectativa é que seja ainda em 2026. No caso da Natália, filha de Elizabeth, irmã de Luiz, o julgamento da aposentada depende de uma decisão do Tribunal de Justiça. E eu estou aqui agora do lado do advogado da Elizabeth Rabassa, o Dr. Bruno, que vai trazer mais informações para a gente a respeito desta ocorrência. Doutor, esses elementos, né, que são indicados por parte da Polícia Civil, né, que comprovam de certa forma que ela teria sido envenenada, mas não por chumbinho. Né, a defesa concorda com essa avaliação e com a acusação que já foi encaminhada para o Ministério Público? Na verdade, de maneira nenhuma, Gustavo. O que acontece? O delegado ele se baseou em um laudo que foi feito neste inquérito, tá? E esse laudo, inclusive, ele aponta que não existem elementos hábeis a comprovar um envenenamento.
Tá? O que esse laudo fala? Ele fala que os sintomas que a Elizabeth apresentou, que foram registrados nas unidades hospitalares onde ela passou, a senhora Neuza passou, eles são semelhantes a um envenenamento, tá? Que são náuseas, dor de cabeça, tontura, tá? Mas o próprio laudo, ele diz que esses mesmos sintomas se enquadram a diversas outras enfermidades. Então, como não existe nenhum outro elemento, não foi colhido nenhum outro elemento para demonstrar que foi ministrado alguma substância tóxica, né? Por exemplo, esse sintoma ele era semelhante a uma intoxicação alimentar. E a Elizabeth, no interrogatório dela, ela fala que quem pediu a medicação, que a Elizabeth estava tomando ali um Benegripe, e a senhora Neuza pediu, também me dá um Benegripe. Então, e não havia nenhum outro motivo para o qual a Elizabeth tentar matar uma amiga. Neste caso específico, a própria Neuza não traz nenhum motivo, né? Então, assim, a gente não concorda com o laudo, a gente respeita o posicionamento do delegado em decidir pelo indiciamento com base nesse laudo, mas a gente acredita que existe realmente uma grande possibilidade do Ministério Público não apresentar uma denúncia nesse caso, porque o próprio indício ele é muito fraco e muito frágil. O próprio laudo, ele é muito bom para Elizabeth e muito ruim para a investigação. Agora, doutor, este fato novo, né? Mais este caso, o terceiro caso envolvendo da Polícia Civil Elizabeth Arrabaça, influencia de alguma forma as outras ocorrências nessa etapa onde nós estamos, que é uma etapa mais de investigações e parte jurídica, não existe ainda o julgamento? Tem algum tipo de influência ou somente deve ocorrer uma influência somente na hora do julgamento? Gustavo, ele não deve legalmente influenciar um julgamento futuro, tá? Por que ele não deve? A gente sempre precisa analisar casos separados, tá? Então, ela está sendo investigada aqui por uma tentativa de homicídio, caso Neuza, tá? Onde a gente não tem o mínimo de elementos hábeis a demonstrar de fato uma tentativa. Eu não tenho a materialidade, que seria a demonstração do dano, né? A substância que poderia ter sido ministrada. E quando a gente vai a plenário, a julgamento, lógico que ali os jurados vão enxergar o contexto todo, mas ainda assim, naquele momento, os jurados têm que analisar o fato isolado e não o contexto que está fora do processo que se analisa na questão. Qual é a linha de defesa da Elizabeth Arrabaça em relação a este caso e em relação aos dois outros casos? A defesa reafirma mais uma vez que ela não tem envolvimento nessas três ocorrências? Sim, não só a defesa, como a própria Elizabeth, ela nega qualquer tipo de participação nos envenenamentos da Larissa, nora dela, da Natália, filha dela, também do caso da Neuza. Ela, inclusive no caso da Neuza, quando ela soube da instauração do inquérito, ela achou um total absurdo, porque é amiga dela, sabe-se também que a Neuza foi intimada várias vezes para ir até a delegacia e não queria comparecer, não queria depor, porque ela achava também que não existia nada que demonstrasse esse fato. Tá? E o caso da Elide também está muito distante. Ela não encontrou a Elide faleceu depois do falecimento da Elide, é que ela vai para casa da Elide. Então, assim, não tem nenhum contexto para demonstrar ela poderia ter ministrado, ela praticou algum ato contra a Elide que veio causar a morte. Então, assim, são fatos que não se encaixam. Então, criou-se uma especulação que todos ao redor de Elizabeth que vieram a óbito, a Elizabeth envenenou. Então, a Elizabeth ela é muito segura e os fatos demonstram isso, de não ter participado nesses envenenamentos. Para a gente encerrar, doutor, o senhor teve contato com ela ainda no final do ano, como que foi esse contato, como ela está? Sim, nós tivemos no finalzinho do ano, foi a última entrevista que nós tivemos com ela virtual ainda lá em Tremembé. Ela está sendo medicada, ela continua com as enfermidades que ela tem um problema grave na coluna, então ela anda na penitenciária com a ajuda de andadores, porque por óbvio ali dentro ela não consegue fazer fisioterapia, outros tratamentos que ela fazia quando solta, né? Mas ela está em uma situação de saúde estável, ela não está em uma situação ruim como ela já esteve em outras ocasiões, a gente continua monitorando isso para um eventual pedido de uma prisão domiciliar. Muito obrigado. Conversei com o Dr. Bruno, advogado de defesa de Elizabeth Arrabaça, trazendo informações aí importantes para a gente, Valentim, sobre esses depoimentos que agora foram divulgados aí para a imprensa. Então, para quem nos acompanha, então, Elizabeth Arrabaça já responde na justiça pela morte da Larissa Rodrigues, também pela filha dela, e agora pode responder também aí essa tentativa de homicídio, né, pela tentativa que ela pode ter aí tentado provocar
a morte desta amiga dela lá na cidade de Pontal. Valentim, a gente, claro, continua acompanhando este caso. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço também ao doutor Bruno falando com a gente. É o advogado de defesa, com muita competência, faz esse trabalho, mas nós temos que lembrar também, ponderar por outro lado, né? A Elizabeth, como lembrou muito bem o Gustavo, ela está sendo investigada, né? Deve ser indiciada e encaminhado agora o caso para a justiça, né? No envolvimento na morte da filha, tá? E da nora. Então, quando a gente vê ela falando aí, claro, o advogado fazendo o papel dele, mas fala, essa senhora, ela não faria isso com uma amiga, né? Todo mundo que morreu agora, a culpa é da Elizabeth, ela foi envenenando todo mundo. Mas olha, uma pessoa que é capaz de envenenar a própria filha e a nora, que ela fala, olha, é minha filha também, né? Enfim, a polícia não duvida de nada e o advogado faz o trabalho dele para tentar livrar a Elizabeth também, no caso da Neuza e no caso da morte da Elide. O médico Luiz Antônio Garnica segue preso, acusado de ter envenenado a própria esposa com um chumbinho em Ribeirão Preto. Ele, inclusive, pediu à justiça o cancelamento das visitas da Letícia Camilo Laurindo na prisão, apontada como amante do Luiz. A mãe dele, a Elizabeth Rabassa, também teria participado do crime e segue presa. Segundo a defesa do médico, ele agora quer que a namorada que tinha autorização para visitá-lo na cadeia tenha essa autorização revogada enquanto o processo ainda está em andamento. Eu quero agora chamar ao vivo Gustavo Batista com mais detalhes nessa nova posição do Luiz Garnica. Antes ela brigava para conseguir fazer a visita íntima, chamada visita íntima, né? Ela que foi apontada como amante do Luiz Garnica. Agora o Luiz não quer mais recebê-la nessa visita íntima dentro do presídio, Gustavo. Por que será, hein? O que, né? É muito estranha essa situação, né, Valentim? É bom a gente lembrar aí que, inclusive, ela está sendo investigada aí por parte da polícia em relação a essa tentativa dela, né, ter essa união estável e visitar lá o Luiz na cadeia. A gente entrou em contato com o advogado que defende o Luiz, Dr. Júlio Mocin, e apesar de não ter explicado aí o motivo, ele confirmou a informação de que Letícia, que era amante de Luiz na época da morte de Larissa Rodrigues, esposa dele, até então, não faz mais parte da lista de visitas autorizadas na penitenciária de Serra Azul. Segundo o Ministério Público, esse relacionamento fora do casamento teria sido uma das motivações para o assassinato. O Garnica, ele está preso desde maio de 2025, acusado de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues, e a mãe dele, Elizabeth Rabassa, também foi presa, apontada como participante do crime. Ela está em Tremembé. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada, então, pela Justiça, a partir das investigações do Ministério Público e da Polícia Civil, e seguem presos aguardando o julgamento que pode acontecer ainda em 2026. Para conseguir visitar um médico lá na prisão, Letícia pediu autorização à Secretaria de Administração Penitenciária. O pedido então foi feito com uma declaração de união instável, mas esse documento não tinha registro em cartório. Pelas regras aí do Estado, apenas familiares ou companheiros com união reconhecida podem visitar presos. Pelas regras do Estado, apenas familiares, né? Aí, em dezembro, a Justiça determinou a abertura de uma investigação contra a Letícia por falsidade ideológica. Isso porque, durante uma audiência, ela e o médico afirmaram que não viviam em união estável. Então, né, uma versão diferente, né, da que foi apresentada para conseguir autorização de visita. O Garnica e a mãe respondem por homicídio qualificado e feminicídio, com agravantes com uso de veneno, meio cruel e dissimulação. O médico também é acusado de fraude processual por ter mexido lá na cena do crime da morte da Larissa, por ter alterado a cena do crime no dia em que ocorreu, né, em que o corpo dela foi encontrado. As investigações apontam que Larissa descobriu a traição do marido no início de março de 2025 e na véspera de morrer, ela teria avisado que ia procurar um advogado, então, já depois do final de semana, para tratar da separação. Segundo a polícia e o Ministério Público, a professora começou a ser envenenada pela sogra, a mando do filho. A intenção seria evitar a divisão de bens em caso de divórcio.
Então, o problema financeiro aí teria motivado esta morte. Depois da morte de Larissa, o Garnica ainda acionou um seguro para ajudar a quitar o apartamento do casal. A investigação aponta que ele e a mãe estavam endividados e queriam manter o patrimônio no nome do médico. Em depoimento à justiça, Letícia, a amante, disse que o médico não queria se separar da esposa porque gostava das duas ao mesmo tempo, olha só. E ela também confirmou que mantinha outro relacionamento, mas afirmou que a relação com o Garnica era intensa há mais de um ano. Nós tentamos entrar em contato com a defesa da Letícia, mas não tivemos retorno. O promotor que cuida do caso, o Dr. Marco Túlio Nicolino, disse que a retirada de Letícia do rol de visitas da cadeia não altera em nada o processo no qual Luiz é ré. Aí ele é réu, neste caso, a gente volta a falar, né? Da morte da esposa, ele junto com a mãe teriam planejado e cometido a morte da Larissa Rodrigues do ano passado. Valentim. Olha, cada dia que passa, esse caso surge, né? Traz novidades, novos capítulos. Ontem nós falamos da questão da Elizabeth, Gustavo, você entrevistou, inclusive, o advogado de defesa dela, falando do possível envolvimento após o depoimento que ela deu também na morte de uma das duas amigas que estão sendo apontadas também como envenenadas pela Elizabeth. E hoje, agora, essa outra novidade, já falando da Letícia, né, que estava até tentando, né, fazer aí com um documento, visita íntima para Luiz Garnica, e aí aparentemente teria conseguido, já que agora ele pede o cancelamento. Isso indica que ela já estava tendo a esse acesso, ou pelo menos liberada para fazer isso, né? A gente vai continuar acompanhando, o Gustavo está aqui e volta a qualquer momento com mais detalhes. Todo dia, praticamente, tem um novo capítulo dessa história envolvendo o caso Larissa, o caso Natália, o caso Luiz Garnica, o caso Letícia, o caso, infelizmente, né, Elizabeth Arrabaça, onde tantas pessoas acabaram prejudicadas e, entre elas, a morte da Natália, a morte da Larissa e até dessas duas amigas que a polícia investiga.